Você tem liberdade de consciência? Você acha que o homem está sabendo usar sua liberdade perante a sociedade? A resposta para essas e outras perguntas você vai ter agora, no programa Diálogo Espírita que está começando. O convidado de hoje é Carlos Sancier, da Federação Espírita Pernambucana, que vai conversar conosco sobre liberdade de consciência. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso em recebê-lo. Mas, Carlos, antes de nós começarmos, eu queria pedir para você para fazer uma prece inicial. Pode ser? Perfeito. Por favor. Deus, nosso Pai, que o Senhor possa abençoar a todos nós nesse trabalho de divulgação da doutrina dos Espíritos, que alimenta a alma, esclarece as mentes e nos reconforta tanto. Que assim seja. Assim seja. Carlos, você pode comentar algo a respeito da liberdade de consciência antes de abordá-la sobre a ótica espírita? Sim. A liberdade de consciência, ela é também resultado da liberdade humana no sentido geral. Não é fácil assim nós abordarmos a liberdade porque os conceitos a respeito dela variam aos extremos. Entretanto, a gente pode considerar a liberdade de consciência como aquela liberdade que nós temos de conceituar as coisas, perceber o sentido das coisas, de tomarmos nossas decisões com clareza, né? Ter consciência daquilo que nós estamos realmente fazendo. O que é muito diferente de simplesmente optarmos por um impulso. Claro. Nós conseguimos avaliar, aquilatar e assim decidirmos o melhor para nós. Isso nós consideramos a liberdade de consciência, que deve ser respeitada, porque é um dos maiores patrimônios que o ser humano tem, depois de viver, né? É verdade. É a liberdade de consciência. E qual seria a ótica espírita para essa liberdade de consciência? Na ótica espírita, o conceito de liberdade de consciência continua o mesmo. É a liberdade de pensamento, a liberdade de decisões e saber como decidir. Entretanto, a liberdade de consciência para o espiritismo ela tem um papel fundamental, porque a partir do momento em que o espiritismo nos revela a nossa realidade espiritual, o mundo dos espíritos se apresenta para nós de forma patente através dos fenômenos mediúnicos, o material que nós temos para racionalizar a vida muda de figura, né? É um outro material. Claro. Então, os nossos pontos de vista são elaborados considerando essa realidade. Então, as nossas ambições, os nossos objetivos, os nossos valores, tudo isso é alterado. Até mesmo as bases em que nós vamos assim trabalhar o nosso emocional, como é que nós vamos lidar com perdas, como é que nós vamos lidar com ganhos, a parte afetiva que maltrata tanta gente, né? As dificuldades na área de trabalho, na vida social, os preconceitos, tudo isso é amparado pela doutrina dos Espíritos. E a liberdade de consciência, nesse sentido, faz com que nós evitemos os danos que nós normalmente fazemos, né? Porque as bases que estruturam o nosso material de análise é equivocado, né? A maior parte desse material ele é oriundo de preconceitos, né? De consumismo, de algumas ideias equivocadas que nós vamos alimentando no dia a dia, com base em conversações indevidas e assim por diante. Agora, Carlos, você acha que a consciência dessa liberdade pela ótica espírita faz com que se tenha mais responsabilidade no uso dessa liberdade? Ah, perfeito. Tem muita responsabilidade. E, curiosamente, essa responsabilidade, esse grau de responsabilidade, ele é o retrato da liberdade. Porque, normalmente, as pessoas acreditam, quando vão falar assim, mas ninguém é totalmente livre, né? E a gente fala, não, realmente nós não somos livres. Entretanto, quando nós falamos de responsabilidade e liberdade,
significa que nós nos libertamos de um nível de ignorância. Né? Não é mais, verdade. nós não estamos mais encarcerados na cela da estupidez. Né? Quando nós vamos nos esclarecendo, nós vamos adquirindo informações, conhecimentos, o nosso pensamento vai se dilatando, nós vamos ampliando a nossa liberdade, o alcance do nosso pensamento, e surge naturalmente, como filho dessa liberdade, as questões de responsabilidade. Então, essa responsabilidade, embora para a gente, assim, que ainda é imperfeito, venha com um toque de renúncia aos nossos prazeres, aos nossos gozos, etc. e tal, ela é um sinal muito favorável. Né? Quanto mais responsáveis nós nos sentimos, é porque nós estamos tornando cada vez mais livres. E mais evoluídos. Mais amadurecidos. Mais né? amadurecidos. Não é um caminho para a evolução, a gente quer evoluir, né, gente? Exato, é o caminho da evolução. Mas assim, que a gente vai observando... Passo. Exato. Ainda é um pequeno passo. Tentando ser um pouco Carlos? menos audacioso. Né? A gente chegar lá, né? Verdade. Agora, Carlos, me conta uma coisa. Como pode o espiritismo contribuir no uso que o homem faz da sua liberdade de consciência? Como é que ele pode interferir nisso? Exato. Como nós falamos, o principal fator de contribuição que o espiritismo tem para a liberdade de consciência encontra-se no fato patente da sobrevivência da alma. Porque nós construímos, nós racionalizamos o mundo de acordo com aquilo que nós vamos absorvendo, né? Quem vai estudar os pensadores ou até mesmo a antropologia sabe disso, a pedagogia, sabe muito bem disso. Como nós vamos pegando esses elementos do mundo, o mundo que nos rodeia, vamos construindo a nossa realidade, as nossas opiniões, o nosso universo íntimo. Então, a partir do momento em que essa realidade do mundo espiritual se torna claro, patente, aí os nossos valores se alteram. Aí nós passamos a ser um cidadão mais honesto, uma pessoa mais decente. Fica muito mais fácil nos resignarmos, o que é muito diferente de conformismo, ante determinadas adversidades. Né? Fica mais fácil renunciarmos a algum ganho material ou algum prazer em benefício de outrem que precisa da gente. Porque as nossas bases, o que fundamenta a análise, a crítica da nossa liberdade de consciência, é uma realidade que não é mais assim uma abstração, é uma realidade objetiva de que nós continuamos vivos. A visão fica ampliada. Fica, e como diz Leon Denis com relação à prece, né, no momento da prece a alma se dilata, no momento também em que nós refletimos sobre isso, os nossos horizontes se dilatam e a gente passa a viver bem melhor aqui na Terra e contribuir muito mais. Agora, a ideia do bem e do mal, certo e errado, não constrange o ser humano a pensar de acordo com uma norma? Isso daí, alguns pensadores chegaram a essas conclusões, né? Nós vemos essa ideia do bem e do mal sendo trabalhada muito especificamente nas escolas religiosas. E normalmente essa ideia de bem e do mal vem assim com alguns nomes diferentes, como por exemplo pecado e virtude. Só que esses termos, pecado e virtude, que podem ser empregados até com muita beleza, né? Nas poesias e alguns textos literários, caem muito bem. Mas no popular, pecado e virtude vem com um ranço de séculos de opressão, né? E que traz para a gente um certo sentido de culpa, de remorso, de erro, de inferioridade. Não é a consciência. Não, nesse caso não. Aí o termo em si, a ideia que é passado para o leitor, para aquele que está fazendo uma leitura crítica disso, pode pesar nesse sentido. Então nós vemos como efeito dessas normas de certo e errado, pessoas ficando neuróticas, né, as pessoas criando recalques severos, que mais à frente aparecem como alguns distúrbios emocionais. É verdade. Com o espiritismo isso não acontece. O espiritismo ele mostra que essas ideias de bem e do mal faz parte de uma lei. E essa lei ela se patenteia a partir do momento em que numa reunião mediúnica, num centro qualquer, dialogamos com o espírito e ele relata a sua experiência de vida. E nós comparamos o estado em que ele se encontra com o caráter dele. E nós vemos que a felicidade, ou a ideia de bem, de mal, né, está intimamente ligada com o seu histórico, com o seu caráter, com as suas ações. Ou seja, não foi Papai do Céu que colocou ali uma dose de sofrimento naquele espírito porque ele errou
ou porque ele fez o mal, ou deu uma dose de sorriso, de alegria para aquele outro espírito porque ele foi uma pessoa boa. Não, aquilo se processa naturalmente. Então a ideia de bem e de mal para o espiritismo, ele ajuda muito na questão da liberdade de consciência, porque nós aderimos a isso com um conhecimento de causa, e não simplesmente por seguirmos uma norma que venha a atentar contra os nossos desejos e nós não abdicamos deles, só recalcamos esse desejo. Hoje a nossa dica de leitura é Liberta-te do Mal, pelo espírito de Joana de Ângeles e Divaldo Franco. Dispensa qualquer maior indicação, você encontra na livraria da Federação Espírita Pernambucana. Dê um pulo lá, porque essa dica e outras vão valer a pena, tá ok? Carlos, algumas pessoas alegam que a religião é o ópio do povo. E o que o Espiritismo tem a dizer a esse respeito? O que falaram não deixa de ser uma verdade sobre determinada ótica. Porque tudo aquilo que o homem toca, ele pode ou não corromper. Então, da mesma forma como a religião, ou os princípios religiosos, serviram e ainda servem, né, para nós sermos assim um pouco mais francos, ainda serve para dirigir a opinião de alguns, Sim. Também ocorre com diversas outras coisas. Né? Nós vemos esse movimento ser focado em várias partes da sociedade, como, por exemplo, na arte mesmo, nós vemos a arte induzindo as pessoas a uma determinada ideia, né? A tecnologia também ela é vestida de um sentido que ultrapassa realmente a aplicabilidade daquele bem. Né? Então, nós enxergamos diversos movimentos dentro da sociedade, a política, todo aquele que trabalha com a opinião pública, né, que ele se dá com o público, ele tem condições de utilizar de alguns artifícios que levem as pessoas a considerarem em maior ou menor grau determinado ponto de vista. Então, da mesma forma, as questões religiosas. Mas isso não quer dizer que a religião seja o ópio do povo. Né? A religião é o fruto da imanência de Deus em nós. Né? Deus, essa imanência, esse impulso que nós temos para Deus, né, é natural. E através desse impulso, com a nossa liberdade de consciência, com o material que nós temos à nossa volta, nós vamos construindo as nossas religiões. Né? O princípio da religiosidade, ele vai construindo essas religiões no nosso torno. Com o passar do tempo, as coisas vão se modificando e que o nosso entendimento vai aumentando. Claro. Mas, a princípio, nós só concordamos em parte, quando nós vemos que ela realmente é empregada nesse sentido, o que é facilmente detectável. Sem dúvida. Agora, Carlos, nos dias de hoje, a gente tem um intenso fluxo de informações e novidades. Isso vai afetar, de alguma forma, essa liberdade de consciência, não vai? Vai sim. Por isso que hoje em dia nós temos notado uma tendência muito grande a um consumismo desvairado. Né? Alguns valores estão pautados em aparências. Isso por causa desses fluxos de informações, né? Cada um tentando vender o seu peixe, mais ou menos, né? É verdade. Nos aspectos políticos também nós vemos isso daí de uma forma assim, até um pouco infeliz. E alguns meios de comunicação, como algumas revistas, periódicos, trabalham isso com vendas de emoções constantemente. E às vezes nós nos achamos até que sabemos muita coisa, quando nós só estamos repetindo novidades velhas. É verdade. Né? Porque as coisas são muito bem... né? São coisas antigas, como dizia o Cazuza, né? Um museu cheio de novidades. Né? Coisas velhas, mas vestidas. E o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, ele tem que se adequar a essa realidade. Mas em que sentido? É também vestir a mesma capa? Não. Mas é considerar essa realidade, que as informações, nós estamos assim, sendo alimentados por uma cultura de informações tão rápidas, muito bem vestidas, elaboradas, e nós temos que tratar desses assuntos. Nós não podemos assim, fingir que isso não está acontecendo. Existe, né? Claro, né? Porque senão nós não vamos saber ter um julgamento, ter uma análise crítica ante essa realidade. Aí nós vamos ficar um pouco à margem, como se diz, alienados a essa realidade. Então, como é que fica o Espiritismo nesse contexto? É exatamente isso. O Espiritismo, nós como Espírito, o Espiritismo ele é uma doutrina que dispensa comentários, né? Ela fala por si mesmo. Mas nós, espíritas, seguindo aquilo que Leon Denis falava, né? Sobre o futuro do Espiritismo, nós temos que ter esse cuidado.
nos nossos grupos de estudos, que são ali a Câmara, onde vão brotar, vão gerar os novos trabalhadores, os novos divulgadores. Então, são nessas salas de estudos em que deve ocorrer ali o atrito das opiniões, onde a liberdade de consciência deve surgir como a liberdade de expressão. Né? Até diz a política hoje em dia, né, que a máxima da liberdade de expressão é a máxima expressão da liberdade é a liberdade da expressão. A liberdade de expressão. Então, deve ocorrer isso dentro dos nossos estudos, a fim de que cada campo da nossa realidade social, da realidade das informações, seja trabalhado. Também tem que ter um filtro aí, não tem casos? Cada um tem que usar de um filtro para também não se deixar iludir, ou também não se deixar bater e cair um padrão vibracional. Exato, exato. Nesse caso, é importante o papel de quem está realizando a tarefa. Então, o que deve ser, não vou dizer revisado, porque a gente falaria como se soubesse todo o movimento espírita, e não é o caso. Mas que as casas espíritas tenham a atenção em preparar bem os seus monitores, aqueles que são responsáveis pelos estudos, que eles sejam convidados a estudarem, a conhecerem o que está acontecendo à sua volta, a conhecerem a história da religião, a conhecerem as questões que estão movimentando a nossa sociedade, para que eles estejam equipados a lidarem com questionamentos, com perguntas, e realizem bem o seu trabalho. Porque eu trabalho com esses grupos de estudos, eu vejo perguntas fantásticas, e que se não fosse assim, se eu não tivesse dado atenção a outros aspectos do conhecimento, eu não teria conseguido me desembaraçar. Né? Então, a doutrina dos espíritos, ela responde por si mesma. Mas nós que estamos trabalhando pela divulgação dela, devemos nos conscientizar de que não podemos desprezar todo e qualquer tipo de conhecimento. Carlos, na espiritualidade, como é a relação do espírito com a sua liberdade de consciência? É uma coisa fantástica, porque o que nós detectamos com o estudo da mediunidade, com a relação mediúnica, é que os horizontes do espírito são ilimitados. Ou melhor dizendo, estão sujeitos à sua consciência. Quanto mais iluminado, mais evoluído for o espírito, maior é o seu campo de ação, maior a sua liberdade. Né? Quanto mais consciência ele tem a respeito das suas obrigações, da sua realidade, do seu compromisso, não só com o universo, mas com ele mesmo, Sim. Aí os seus horizontes se ampliam de uma maneira fantástica. E quando eles nos relatam, nós nos emocionamos e nós ficamos cheios de esperança. Porque, olha só que ótimo, gente. Cheio de esperança, porque mostra pra gente que vale a pena. Vale a pena você sofrer, vale a pena você lutar, vale a pena você estudar, esperar, renunciar, resistir. Ou seja, o Espiritismo ele mostra, através dessa abertura da mediunidade, dessa realidade do mundo espiritual, que o quanto é importante para nós o uso dessa liberdade de consciência aqui na Terra para ampliarmos os nossos horizontes lá. Da mesma forma, nós ficamos muito entristecidos quando enxergamos os espíritos infelizes, né? Porque vemos que a sua liberdade de consciência ainda está amesquinhada nas preocupações do cotidiano da Terra, dos prazeres aviltantes, né? Na embriaguez e assim por diante. Então, se nós quisermos realmente, né, conquistar essa grande liberdade que os espíritos têm, aí nós devemos cuidar muito bem dos nossos passos aqui na Terra mesmo, né? E lá continua a mesma coisa. A liberdade de consciência para o espírito lá continua a mesma coisa do que aqui. A diferença é que... A responsabilidade é maior, né? E também porque, por exemplo, para nós nos deslocarmos, os impedimentos que nós estamos são os mesmos. E lá não. Lá é de acordo com a consciência de cada um. Fantástico, né, gente? Agora, Carlos, o Espiritismo será o que fizerem os homens? Qual é a relação dessa frase com a liberdade de consciência? Essa frase foi dita por Leon Denis, que você, né, tinha comentado, no livro No Invisível. Né? E ela é perfeita, no sentido de que a doutrina dos espíritos, segundo Allan Kardec,
ela tem uma fonte que é inamovível, é intocável, que é a espiritualidade, são os espíritos superiores. Ela vai continuar inalterada ao longo dos tempos. Entretanto, o que nós conhecemos de espiritismo, que as pessoas recebem de espiritismo, em primeira linha é a divulgação que se faz dele. Né? Então, a imagem que fica do espiritismo para aquele que está tendo o primeiro contato é aquilo que nós fazemos dele. É verdade. Né? Então, a maneira como nós vamos construindo o edifício da divulgação do espiritismo é a maneira como as novas consciências vão elaborá-lo e vão trabalhar a sua evolução, vão trabalhar os seus problemas íntimos conforme essas ideias, né? Conforme o que nós estamos fazendo com ele aqui. É certo que a evolução fará com que mais à frente nós retifiquemos os nossos erros. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas é uma grande perda de tempo. Então, se nós já temos consciência disso, nós temos a ideia da responsabilidade da nossa liberdade de consciência, nós já temos essa ideia também de quanto o espiritismo ele é importante, não só para nós, como nossos irmãos em humanidade, então nós devemos, como representantes da divulgação, zelar pela pureza dele, zelar pela pureza doutrinária. Porque... Carlos, e o que você pode dizer para o pessoal de casa que está nos assistindo? Qual é a mensagem que a gente pode deixar? Força de vontade, né? Que nós venhamos a alimentar essa vontade que é natural em todos nós, que às vezes fica adoecida devido a certas circunstâncias, devido a certas experiências, né? Aí nós deixamos ela um tanto enferma, permitimos que ela venha se enfermar, mas que fortaleçam essa vontade com elementos positivos, que a liberdade de consciência, nesse caso, vem com a nossa liberdade de escolha, que nós venhamos a escolher aquilo que realmente vai construir o nosso patrimônio íntimo e nos garantir aquela felicidade vindoura, não só na espiritualidade, como até aqui mesmo na Terra. Aquelas pessoas que a gente olha assim e fala, essa pessoa é feliz, essa pessoa está em paz. Carlos Sancier, muito obrigada pela sua entrevista, Obrigado. Foi um prazer receber você aqui. O prazer foi todo meu. E você já sabe, nós temos um encontro marcado no próximo sábado, aqui no programa Diálogo Espírita, às 21 horas. Até lá, fica com Deus.